Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho da ESPN Brasil, linha de passe, pessoal falando da vitória do Fluminense contra o São Paulo, analisando ali o lance polêmico ali no gol do Fluminense, primeiro gol do Cauã Elias. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. São Paulo 2-0 e também passar ali pela vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2-1, né? Vamos falar então dessa vitória do Fluminense. Vitória que impactou na situação do Corinthians, né? O Corinthians até então tinha saído um pouquinho da zona do rebaixamento, mas com a vitória do Fluminense ele volta para a zona do rebaixamento e o Fluminense continua uma escalada realmente impressionante no campeonato, né? Já chegou-se lá, perdeu um jogo e tal, mas é um time consistente. Impressionante como o Fluminense obteve essa consistência com o Mano Menezes. Não, e é um negócio... O Mano chegou também, tem o peso do trabalho dele, mas é indissociável falar da ascensão do Fluminense sem falar da chegada do Thiago Silva. É uma incorporação que muda completamente o nível de competitividade do time. E William, olha o impacto imediato que ele teve. Na estreia, o Fluminense vence. Emplaca ali 4 vitórias consecutivas, e aí quando o Thiago Silva não joga, perde para o Vasco. E já no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos com o Thiago Silva. 6 vitórias e 1 empate. E nesses jogos, não sofreu nenhum gol sofrido, impressionante. Então, E 5 de 1-0, se não me engano, né? Aquela sequência, né, de 4 vitórias consecutivas. E o Thiago Silva jogando com o Thiago Santos fez com que o Thiago Santos, em alguns momentos, parecesse com o Thiago Silva. Ele elevou o nível de um companheiro. Não exagera também, vai. Não, mas eu sei, mas eu te fato o Thiago Santos. Empolgou o Brenner, empolgou. O Thiago Santos está jogando muito. E era um jogador muito... Quem diria, né? Muito questionado no Fluminense, jogador lento, com Foi um pedido do Diniz e ele praticamente saiu enxotado do Grêmio. E até... Ele é um volante, né, que joga como zagueiro. E ali a dificuldade dele de entender o posicionamento, linha de impedimento. E com o Thiago Silva, tudo se resolveu. O Thiago Silva resolveu praticamente todos os problemas da defesa do Fluminense. É óbvio que nos jogos contra o Juventude, em que acabou eliminado, no jogo da volta, o Thiago Silva estava presente. Nos jogos da Libertadores contra o Grêmio. Mas ainda assim, é uma melhora que está muito atrelada ao nível que é acima da média do Thiago Silva. E o Thiago Silva, ele é responsável, ele no contexto de time, por 70% dos pontos do Fluminense no campeonato. Então, a chegada do Thiago Silva, para mim, é mais determinante que o Mano, o Serna, que foi um bom reforço também, o encaixe do time diferente. E o Mano, ele não descaracterizou completamente o Fluminense. Hoje, em vários momentos, o Fluminense jogou com posse, sabendo o que fazer com a bola, mas... inegavelmente, o Thiago Silva fez com que o Fluminense realmente passasse a olhar para outro campeonato do Fluminense. Acho que assim, isso é uma avaliação geral sobre esse período todo. E de fato, assim, o Fluminense foi, em determinado momento da temporada, um time que, inclusive, não conseguia criar nada, o que nos espantava mais ainda, né? Porque o Fluminense do Diniz criava muito. Sempre criou muito. Então, foi um time que passou por um momento muito turbulento e que, ao bom tempo, já vem jogando bem mais do que isso. Eu acho que a gente pode agora falar do jogo de hoje, porque, por exemplo, você pega as partidas contra o Grêmio, para mim o Fluminense jogou mais do que o Grêmio, indiscutivelmente nos dois jogos da Libertadores. 2 jogos. Inclusive em Curitiba estava muito bem, não parecia que ia tomar o gol quando tomou e acabou tomando a virada, mas enfim, foi um Fluminense que mereceu passar, ainda que tenha passado nos pênaltis, acho que o avanço foi indiscutível. O jogo de hoje, eu acho que é um jogo completamente equilibrado, é um jogo... São Paulo até melhor em... Exato. Talvez a maior parte do jogo São Paulo até melhor, O né? São Paulo produziu bastante também, o São Paulo... E hoje o São Paulo é um time que joga bem. Hoje o São Paulo é um time confiável, assim, é um time, acho que no qual a torcida bota fé e tal. E o simples fato do Fluminense fazer... E aí, tudo bem, a gente vai discutir aqui a vitória, a derrota, mas o simples fato do Fluminense conseguir jogar nesse nível, contra uma equipe que não por ser atual campeã da Copa do Brasil, mas porque vem fazendo boas partidas na sequência, eu acho que já coloca o Fluminense num outro patamar no Campeonato Brasileiro e esse jogo acaba dizendo muito do que deve ser a temporada dos dois times. Porque é claro que o Fluminense espera chegar para a disputa das quartas de final da Libertadores
Mais tranquila. Tranquilão. Claro, Né? Puxando. preciso. Lembra quando saiu o sorteio Grêmio e Fluminense, aquela situação toda falando, nossa Exato, senhora. que a gente falava. E eu vi muito torcedor do Fluminense dizendo, cara, a prioridade é o brasileiro. Se não passar pelo Grêmio, infelizmente não passou, porque a prioridade é o brasileiro. Então, assim, acho que tudo que o torcedor do Fluminense quer é chegar nos confrontos contra o Galo, dizendo a prioridade está longe de ser o brasileiro, não quero mais olhar muito para o brasileiro e quero focar aqui. E para o São Paulo, talvez o resultado seja inverso, porque agora você está falando de 9 pontos de distância em relação a um time como o Botafogo, com a qualidade que tem o Botafogo, jogando a bola que está o Botafogo. Então, para o São Paulo, vivo nas 2 Copas ainda, Sim. eu acho que a tendência é que o olhar seja muito, muito Mas não focado pode a desgarrar do partir de G6, agora. né? Porque acho ele pode não natural ganhar que nada seja, ali né? e ficar no G6 ali. Eu nunca Tem time para G6. Eu nunca enxerguei o São Paulo como um candidato ao primeiro lugar no brasileiro. Então, eu acho que a posição do São Paulo na tabela espelha bem o que é a realidade do time. Né? Acho que, aliás, do grupo dos primeiros ali, quem está muito superando a expectativa é o Fortaleza aí. Cansamos de elogiar aqui, vai estar disputando 2 títulos, inclusive, não só um. É importante que o Fluminense mantenha a sua maneira de jogar, que o Fluminense consiga ser um time que agride, mas para um técnico que começa a arrumar os seus times da defesa para o ataque, é um privilégio ter um jogador como o Thiago. Né, pela liderança, pelo tempo de bola, por tudo que ele representa. Como disse o Breiler, que melhora os companheiros, e isso é inegável. Agora, está sendo colocado outro tipo de desafio, que é ir refazendo algumas coisas com o carro andando, que é perder o Alexander, perder o André, né? São coisas que o técnico... Claro que todo técnico que trabalha no futebol brasileiro sabe que amanhã você pode perder um jogador. Mas não é qualquer jogador, especialmente o André, né? Então ele já está tendo que ir de novo ali, correr atrás, remontar. E o Alexander, alternativa para o próprio André, alternativa para a lateral esquerda, alternativa... Então, assim, é claro que em algum momento você pode ficar com cobertor curto aí. Mas hoje, na verdade, não foi um jogo... Foi o contrário do jogo de Curitiba, que teve 200 chances, né? Foi um jogo de poucas chances claras, né? Sim. E aí, quem fosse mais feliz numa finalização aí, quem conseguisse acertar, dificilmente ia deixar a vitória escapar. Então o Fluminense foi aí no final do jogo, ainda soube matar ali com o Keno, embora não viesse me dando a impressão no segundo tempo de que o São Paulo tivesse perto do empate em algum momento. E só para encerrar o momento no começo do segundo tempo, né? de ódio ao Thiago Silva. Ódio ao Jean. Não, e até com base no que o Jean Oddi falou, o Fluminense ganhando esse respiro no Campeonato Brasileiro e ali chegando às quartas da Libertadores mais tranquilo, mantém vivo o sonho do bicampeonato. Imagina se o Thiago Silva, aos 40 anos, termina a temporada, livrando o Fluminense do rebaixamento e campeão da Libertadores. Olha que história, hein? Voltando para realizar. Pô, aí a gente vai falar, é papo para fazer estátua, para fazer homenagens, porque será um feito único. Por toda a carga e pela maneira como boa parte do Brasil olhava ou olha para o Thiago Silva. Quer dizer, um cara que fica estigmatizado de maneira tão equivocada por quem não acompanha o futebol europeu, né? E que deixa esse estigma do Thiago Silva em cima do 7-1, do choro. Cara, isso é uma loucura, assim, né? Então, assim, é bom, no fim das contas, para o Brasil, e é mais do que justo para o Thiago Silva, que o Brasil todo possa ver aí no Campeonato Brasileiro, contra os nossos times todos, que todo mundo assiste no dia a dia, todo mundo possa ver esse cara jogando no nível que a gente sabe que ele joga mesmo com 40 anos. Eu costumo dizer que avaliações como essa que faziam do Thiago Silva diz muito mais sobre a relação dessas pessoas com o futebol do que sobre ele. Né? E não é só ele, não. Fernandinho, por exemplo. Mas o Fernandinho, Copa do Mundo, sei lá o quê. Também. Ele volta pro Atlético, é brincadeira o que ele joga, né? É fácil, né? Ele coloca jogos no bolso, é o que o Thiago Silva tá falando também. Então, o Alisson precisa voltar também. Tá 3 jogos sem levar gol lá na Premier League. E hoje ele falou um pouco pro João também depois do jogo. Mas acho que vai nessa mesma linha também. O dia que um cara desses volta e mostra o quanto ele é muito melhor que os jogadores que são medianos e são super idolatrados aqui. Cala a boca do seu povo. Mas enfim. O Thiago, que bom que ele pôde fazer isso. E ele escolheu estar no Fluminense, porque se ele escolhesse ficar na Europa, se ele escolhesse ficar na Premier League, ia ter time fazendo fila. Se ele quisesse voltar voltar para a Itália, mesmo com a idade dele. Sem dúvida. Qualquer time. A Roma está procurando zagueiro. É mesmo, tá fechando com o Rúmeus, inclusive. E se temos ódio ao Thiago Silva, tem algum ódio à arbitragem? Tem gente dizendo que o primeiro gol do Fluminense tem erro aí, hein, na parada. Tem, o Birner? Teve falta ali no Caleri? Sem ódio. Não é você, eu tô falando, tem gente dizendo que tem ódio à arbitragem, você não é uma pessoa que prolifera ódio. O primeiro erro
o primeiro gol do Fluminense, primeiro golaço do Cauã Elias. Vamos destacar primeiro a habilidade do jogador, tá? Sim. Segundo, belo gol. é assim... E o toque do Ganso ali, né? Eu não consigo achar um adjetivo para explicar a arbitragem. Essa arbitragem ou a arbitragem em geral? Não, essa arbitragem. Essa aí. Porque há erros e erros. Isso daqui ultrapassa os erros e erros. Tá. Vai muito além. O resultado é muito condicionado à arbitragem. Eu concordo com tudo que falaram sobre as atuações, sobre o Thiago Silva, sobre a evolução do Fluminense. Destaquei aqui o gol do Cauã Elias. Mas o que acontece nessa jogada, assim, eu não vejo isso acontecer em outros campeonatos. Eu não vejo. Primeiro, o lance do Caleri na disputa de bola, para mim é falta no Caleri. Mas vamos supor que você acha que não foi nada. Tá. O auxiliar pega, marca uma falta pro Fluminense. Ele levanta a bandeirinha. Leva a bandeirinha. Quando ele o que o árbitro faz? Não leva o apito à boca, dá a vantagem. Ou seja, segue a jogada. O que faz o jogador do Fluminense? O Thiago Silva. Thiago Silva. Põe a mão na bola. Põe a mão na bola. A partir do momento que ele pôs a mão na bola, no lance de vantagem, a falta é a falta para o São Paulo. O árbitro vê a jogada seguir, vai no VAR. Olha, ali deu a falta. Ele errou. A bandeira, ele levanta ali, ó. Não tem a melhor imagem. Levantada. O árbitro, ele manda a jogada seguir, não apita a falta. A partir do momento que o Thiago bota e ele vai no VAR ver isso, o gol é irregular. É um gol irregular. E não é irregular, é muito irregular. É muito irregular. É assim. Principalmente porque tem uma mão na bola. É um gol típico de quem não conhece a regra. Eu duvido que o árbitro não conheça. E óbvio que todo o restante do jogo foi condicionado a isso. São Paulo saindo mais, né? O São Paulo tendo que fazer algumas alterações, etc. Não adianta falar, seria 1-0. Não, não é assim que funciona o futebol. Então, eu concordo com todas as avaliações da atuação do São Paulo, do Fluminense, do Thiago. Repito, destaquei o golaço da Cauã Elias nesse lance irregular, mas a vitória passa pela arbitragem. E a derrota do São Paulo também. Eu acho que tá havendo aí, Birner, um apego à tecnicalidade. Porque depois que o Thiago Silva põe a mão na bola, põe a bola no chão e cobra a falta, ele faz o gesto de segue o jogo. Me parece que ele viu. Porque depois ele se gira e manda o jogo seguir. Então, concordo com você. A regra manda que o árbitro apite para finalizar. Ele não apitou a falta. É um erro do árbitro. Eu não acho que o Fluminense deve ser penalizado por isso. Ele induziu os jogadores de São Paulo ao erro, se for segundo sua linha de raciocínio. Não concordo. Tanto que o jogador que toca a bola pro Ganso recebe a bola livre. Não concordo. Completamente livre, sem marcação. Os caras de São Paulo estão parados. Pro Thiago seria até mais vantajoso já seguir a jogada ali, em vez de parar a bola e cobrar a falta. Então, eu acho, inclusive, que o nosso VAR gosta de causar confusão. Exato, né? Cara, porque... Eu quero ouvir esse áudio, acho que o áudio vai ser mais conclusivo para todo mundo. Eu acho que o futebol deve ser apitado pelo espírito da regra, acima de qualquer coisa, né? E nesse caso específico, acho que o VAR poderia falar, não, Você deu a falta? Você deu a falta? Foi falta? Foi falta. Então segue o jogo. Exato. Né? Lembrando que eu acho que foi falta no Caleri, tá? Então, eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra. Para mim foi disputa normal. Então, também errou porque deu a falta pro Fluminense. Não marcaria falta nem para um lado nem para o outro. De novo aí. Eu estou muito com o que disse o Léo. Porque, assim, a questão é, óbvio que o árbitro vai dizer que ele deu a falta, que a falta foi dada. Sim. A gente vai ouvir o VAR, tá? Porque não dá para ele ir pro VAR, olhar o cara colocar a mão na bola e dizer, não, tudo bem, não encostou a mão na bola. Porque seria a única justificativa, né? Então, me parece que é o que o Léo tá falando. O árbitro viu, beleza, o cara cobrou a falta, segue o jogo. E aí, é isso, entendeu? Aí, para mim, tem essa coisa que existe muito no futebol brasileiro, que é o VAR, revisar todo gol não significa procurar motivo para anular todo gol. E, no fim das contas, é isso que acontece o tempo todo. Eu acho que em todas as rodadas a gente vai ver os caras ali procurando, opa, onde que dá para anular aqui? Assim... Aí é para fazer, primeiro, uma análise de um lance que é interpretativo, de falta, que tem de prevalecer a interpretação do árbitro, e segundo, de um lance, não é nem um lance, algo que vai do bom senso, em que o árbitro ali sinalizou para o Thiago Silva. Eu acho que assim, a falta não sei, e eu estou de acordo, para mim não houve falta nenhuma, nem de um nem de outro naquele lance, era para a jogada seguir, mas a falta foi marcada, ali foi marcada pelo Bandeira, e acho que o árbitro vai dizer que ele marcou a falta, porque senão assim... Mesmo não apitando. Então, aí o que a gente vai ver lá, quer dizer, o que... Exato, o que há para ser revisado ali? Tanto que eu achei, sabe o que eu achei? O jogador colocando a mão na bola de propósito, lance de vantagem. Eu achei que estava sendo revisado Penso de outra forma. O fato da bola não ter parado. Então, ele bateu, ele não parou a bola para bater a falta.
que seria justamente... E também reinício de jogo não costuma ser revisado em VAR, né? Porque muita gente falou, tá revendo a falta. Pelo amor de Deus, né? Acho que a gente já passou dessa fase de... Assim, a gente já sabe que a falta não tem que ser revista. Se ela aconteceu ou não, é a partir da cobrança da falta que você analisa se teve alguma irregularidade. Quando eu falo no espírito da regra, eu me lembro muito do lance da Champions League no ano passado com o Gabriel Magalhães, né? Que o Raia bateu o tiro de meta, ele pôs a bola no chão e bateu como se não tivesse batido. Perfeito. E muita gente falou, mas que absurdo, erro infantil, tinha que marcar. E depois o que se falou ali na UEFA foi que, gente, tá muito claro que assim, ele se confundiu, pôs a bola no chão para bater e bateu. Né? E o árbitro deveria realmente marcar um pênalti nesse tipo de lance e... É claro que é discutível, você pode achar que deveria, mas se você pega o livro de regras da International Board, eles falam situações não previstas ou situações incomuns à regra, o árbitro deve se perguntar o que o futebol espera desse tipo de situação. Bom senso, é chamado bom senso, né? Exato. Imagina, o Bandeira levantou, Sim. Thiago Silva, para ele, o jogo parou. Bota a mão. Imagina se o árbitro para ali e dá um amarelo pro Thiago Silva. A gente estaria discutindo a falta de bom senso por ter marcado a infração. Que acho que sim, a questão toda é que a gente vê o árbitro olhando... Ele olha e depois faz os viras. Ele tá olhando, aí ele se vira, não sei se a gente tem aí de novo, ele se vira fazendo um sinal claro de vantagem que é esticar o braço. Entendi o que aconteceu. Isso. Vamos lá. A gente faltou tem... apitar, vamos dizer. Vamos colocar o lance aí. O Vinícius, nós temos a Renata Ruel gravou um vídeo para o nosso site, nós temos também, né? Vamos colocar a Renata Ruel antes, pode ser? Vamos lá, esse vídeo? Tá na manga aí? Vamos colocar então a Renata Ruel, nossa consultora de arbitragem, falando sobre esse lance. Vamos lá. Por que o gol do Fluminense foi irregular? O assistente, o Bandeirinha, ele marca uma infração de ataque do Caleri no Thiago. O árbitro claramente sinaliza a vantagem. Em nenhum momento ele apita para paralisar o jogo. Na regra do jogo está escrito que para você paralisar o jogo com uma infração, um tiro livre, tem que ter o apito. E não tem. O árbitro aplica a vantagem. O Thiago Silva, ao ver a sinalização do assistente, que só tem o dever de sinalizar e não tem poder nenhum no jogo, ele para e põe a mão na bola. O árbitro, nesse momento, está de costas e não vê a mão deliberada, aquela mão que o Thiago Silva leva a mão na bola para parar a bola, para bater uma falta que o árbitro não apitou. Na sequência, sai o gol do Fluminense. O árbitro em campo dá o gol. O VAR chama, mostra para ele algumas imagens, mostra inclusive a mão do Thiago Silva na bola e mesmo assim eles dão o gol. Mas há um erro absurdo aí da arbitragem. O jogo não foi paralisado, não teve apito do árbitro em momento algum. Então não teve uma falta para o Thiago cobrar. Aquela mão do Thiago é uma mão deliberada. Se é uma mão deliberada, houve uma infração do Thiago no lance. Houve um APP, que a gente chama, uma infração antes do gol do Fluminense. E mesmo assim, de forma equivocada, a arbitragem deu o gol do Fluminense. Um erro gigantesco da arbitragem. Erro gigantesco da arbitragem, segundo a Renata Ruel. Meu penso. A minha divergência só é sobre o árbitro não ter visto. A minha impressão pelas imagens é que ele vê o Thiago colocar a bola no chão e bater. Eu acho que o gesto que ele faz é o gesto de vantagem, ele estava de costas, ele não viu o Thiago bater. Não, vamos rever então a imagem, porque assim, para mim tá claro que ele vê. É a divergência que eu tenho também. Ele vê o Thiago colocando a mão na bola e acho que se não fosse isso... Aí a gente poderia dizer, o erro foi apenas não apitar, mas... Isso que o Caleri estava na frente desse lance, tá? Ele é parado atrás, ele tá com o corpo virado. Não, esse é o segundo movimento, tem um movimento antes dele. Na hora que a bola chega a gente não tem imagem dele antes. Se não me engano, ele faz um joinha, um sinal ali de positivo. De beleza, entendi e tal. Agora, também ele poderia... Agora é o seguinte, ele foi no VAR. Exato. É isso que eu ia falar. Também, assim, sendo assim, porque a minha impressão é que ele vê claramente o toque do Thiago, porque ele só se vira de costas quando a bola chega no Marcelo. Então, diante disso, ele poderia muito bem ter falado pro VAR, amiguinho, tranquilo, eu vi, tá claro, pra mim foi falta, eu que mandei o jogo seguir, porque no momento que ele vai pro VAR, realmente, né, o que ele tá procurando no VAR? O que ele está tentando entender? Por isso que eu até achei que fosse a questão de procurar para ver se a bola estava rolando na hora que o Thiago bate a falta. Bateu a falta, É a típica situação de que se não houvesse a viagem do árbitro à cabine, a gente não estaria falando disso.
Ponto. Exatamente. Mas tem um problema de Perfeito. sinalização do árbitro também, que ele Tem. poderia ter Claro. apitado. Por exemplo, às vezes o jogador... Que é o que a Renata falou, não apitar assim, pra mim esse é o problema, não apitar. Porque às vezes assim, o jogador abdica da vantagem, vamos dizer assim, e aí o árbitro apita, né, a falta. Então tem um erro. O erro do árbitro, pra mim, depois que ele viu o Thiago colocando a mão na bola, apita a falta, então. Isso, exato. Né? Apita a falta. E ele não fez isso. Ele Deu fez uma... como disse o Breyer, Eu quero lembrar que a gente um está joguinha, né? falando do futebol, de um padrão, e o padrão é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque ele torna a disputa justa, porque você cria alguma coisa similar. Aqui tem pouco padrão, mas uma coisa que é muito comum aqui, vamos pegar o jogo, tem uma falta, o jogador quer cobrar a falta rápido, a defesa adversária está bem posicionada, a bola está mexendo um pouquinho, o que o árbitro faz? Para. Manda voltar. Se manda voltar porque a bola está... Então, Imagina o cara colocando a mão na bola. Me surpreende você, porque assim, cara... Não é o que eu gosto, é o que o Léo mas é o futebol falou, daqui. É o tecnicismo acima do bom senso. Eu acho que defender a anulação do gol é o tecnicismo acima do bom senso. E deveria, como o Léo disse, prevalecer o espírito da regra. O espírito da regra. E você olha todo o padrão de marcação do São Paulo no jogo inteiro, e olha como o jogador que toca a bola para o Ganso recebeu a bola, foi só assim, ali. Porque os jogadores de São Paulo estavam concentrados naquilo que tinha acontecido antes com a arbitragem. O gol tem muita interferência da arbitragem. Mas me parecia que a defesa estava postada e quando o Marcelo tem a bola, inclusive um jogador do São Paulo orienta a marcação. Olha ali, vamos... Porque está atrasada. Não, mas o jogo está rolando. Aí passa aí pro Ganso, o Ganso dá um passe sensacional e o Elias faz um golaço. Aí não dá para tirar o mérito dos jogadores também. Uma coisa não elimina a outra. Não, e agora, o São Paulo reduzir a derrota a isso... Também, para mim, não é justo. Eu acho que no jogo, seguindo o seu raciocínio, num jogo extremamente equilibrado, um jogo onde o São Paulo queria até um pouquinho mais do que o Fluminense, fora de casa, com o nível técnico que o São Paulo tem hoje, que é acho que até individualmente, talvez até um pouquinho abaixo do Fluminense, ou parecido com o do Fluminense, achar que um gol que obriga o time a fazer várias coisas diferentes no jogo não tem um impacto enorme no resultado, aí nós tivemos respeito à sua opinião, mas vejo o futebol de maneira radicalmente diferente da sua. Mas a questão é achar que o gol saiu por causa da falta. Eu acho que assim, o gol é parte de uma falha de marcação e do mérito gigante também, principalmente do Ganso, né? Que dá um toque de primeira ali que poucos jogadores são capazes de dar. E a finalização também, né? O passe do Marcelo acelerando também são jogadores de qualidade. E ali eu vejo que seria uma injustiça muito maior o árbitro advertiu o Thiago Silva com cartão amarelo e reconheço, há uma falha de sinalização do árbitro. Espero que se um time grande perder uma Libertadores com um lance assim, ou o Brasil uma final da Copa do Mundo, as opiniões sejam mantidas. Não, claro, aí é óbvio que serão. Da minha parte não há problema nenhum com isso. Não, estou só falando, eu estou falando de vocês. Mas o problema não é não é o clube que tá envolvido nisso daí. Sim. De fato, a gente estaria certamente discutindo e debatendo se o Thiago Silva tivesse tomado o cartão amarelo, que faltou bom senso à arbitragem por uma falha que é do árbitro. Faltou atenção a ele porque ele atentou à marcação do bandeirinha e não ao árbitro. E quem define o que é ou não no jogo é o árbitro. O árbitro fez o sinal para ele. Então, o árbitro... Enfim. Já deu, né? Vamos lá. Vamos falar. Tá aí, galera, pessoal, falando dessa partida e derrota do São Paulo. Perdeu para o Fluminense hoje no Maracanã. 2-0 e muita reclamação, principalmente no lance ali do primeiro gol do Fluminense, né? Um gol que deveria ter sido anulado. A gente vê aí no debate, né? O pessoal, mais o Birner, né? Que está falando que o gol deveria ser anulado, o Léo Bertozzi, o Jean Oddi e o Breyer, mais a favor ali da arbitragem, né, do que o árbitro fez o correto, mas o Thiago Silva colocou a mão na bola, né? O lance ali deveria ser anulado, né? E o pior de tudo isso é que o árbitro vai lá no monitor, né, no vídeo, olha o lance, briga com a imagem, né, e não anulou o gol do Fluminense. O gol foi irregular, o Thiago Silva colocou a mão na bola, o gol já deveria ter sido anulado. Mas a gente vai ver lances aí na sequência do campeonato, né? Lances aí, provavelmente lances assim, onde muito provavelmente a opinião dos outros aí já vai ser totalmente diferente. A arbitragem é péssima, né? Não estou falando que o São Paulo perdeu por conta da arbitragem, mas eu concordo com o Birner. O São Paulo estava até criando ali algumas chances. O São Paulo não fez um grande jogo hoje, não fez aquela grande atuação, mas o São Paulo... O jogo estava 0-0, né? E um gol
muda totalmente a estratégia do São Paulo. O time vai ter que ir mais para cima do Fluminense, tentar buscar o empate e acaba deixando mais espaço para o Fluminense. São Paulo perdeu, o Fluminense venceu, conquistou os 3 pontos, né? Mas o São Paulo reclama bastante da arbitragem e com toda a razão. O primeiro gol deveria ter sido anulado, sim. Não vou colocar ali que a responsabilidade toda na arbitragem, mas o primeiro gol tinha que ser anulado, né? Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer nessa sequência. O Rafinha no primeiro tempo saiu reclamando bastante da arbitragem, né? Porque a CBF, né, orientou que só os capitães, né, que podia falar com o árbitro ali em campo, né? E eu acho que, se não me engano, o Rafinha foi falar com o árbitro e acabou tomando o cartão amarelo. Então, a arbitragem aqui do futebol brasileiro é péssima, péssima, e não tem critério, muito mal. A gente viu mesmo hoje no jogo eu assisti o jogo do Flamengo contra o Corinthians, um árbitro muito ruim. O árbitro já apitou final se não me engano, apitou o final da Olimpíada. E aqui no Brasil, né, os caras não apitam, não sei se é orientação do CNM, né? Sei que a arbitragem é péssima, muito ruim mesmo. E mais uma vez, né, a rodada aí sendo a arbitragem sendo o tema principal, e é sempre assim. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa aquele like. O São Paulo hoje não fez um bom jogo, né? O São Paulo fez uma partida muito ruim. O Luciano até começou ali no banco. O Zubeldia colocou o Luciano no banco no primeiro tempo. Muitos torcedores falando, o time com o Luciano não está rendendo. Mas hoje, mesmo com ele no banco no primeiro tempo, o jogo inteiro o São Paulo não fez uma boa partida. Ele entrou no segundo tempo. Mas vida que segue. Agora tem esse período aí sem jogos. Vamos ver o que vai acontecer aí na sequência. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.